Aqui é um eletrodoméstico, e aqui qual que era o desafio, qual que era o problema que a gente queria resolver. A gente estava muito preocupado, era o desafio do nosso cliente, em entender o impacto que a concorrência tinha na venda desse produto, né? Então, aqui eu vou dar uma pausa e dar uma explicação sobre como a concorrência pode afetar a nossa demanda, né? Então, vão existir produtos que talvez o preço dos concorrentes não influencie muito na nossa venda, na nossa demanda. E, portanto, não há necessidade de ter o preço muito relacionado ou muito correlacionado com a concorrência. Isso precisa ser testado, e é uma das coisas que o modelo de inteligência artificial se propõe a fazer, é descobrir qual é a relação entre essas duas coisas, as minhas vendas com o movimento de preço da concorrência. Depois, eu posso descobrir que sim, a concorrência ou certos concorrentes, eles têm sim um impacto quando eles movimentam o preço, quando eles baixam o preço, por exemplo, eles têm sim um impacto nas minhas vendas. O terceiro ponto, que é super importante, é qual é essa relação? Será que quando o concorrente baixa 10% o preço, eu preciso também baixar em 10% meu preço? Muitas vezes não. Às vezes, o concorrente baixando 10%, eu só preciso baixar 0,5%, 1%, ou eu só preciso fazer uma pequena correção no meu preço? Não necessariamente o movimento deva ser de 1 para 1. E isso é um pouco do que eu vou mostrar aqui agora. Então, o desafio era entender esse impacto da concorrência nas minhas vendas, e com o objetivo de, naturalmente, não perder demanda, não perder margem, mantendo-se competitivo. Aqui a gente passou a utilizar modelos de otimização no nível da variação do produto, porque este item ele tem voltagem 110, 220. E a tecnologia ela permite que a gente possa ter um preço para esse produto independentemente da voltagem, mas vão ter companhias que preferem ter preços distintos, faz sentido para o negócio, então é possível, e aqui é um caso. Então, o que eu estou mostrando aqui? É, de novo, um print aqui da nossa tecnologia, mas o que vale explorar aqui é que, rodando estes modelos matemáticos que se utilizam desse conceito de machine learning, ou seja, observando os dados, entendendo padrões, a gente encontra quais são as variáveis que afetam a minha demanda, que afetam a minha venda. E aqui está um exemplo disso. Aqui a gente tem o mês, então tem um aspecto de sazonalidade, o mês influencia a venda desse produto. Meses desde a primeira venda. Isso aqui geralmente pega muito em produtos que têm tecnologia. Vou dar um exemplo de um iPhone. Um iPhone é lançado, ele vende muito. Ao passar do tempo, ele tende a vender menos porque vai ter um lançamento de um novo modelo. Então, o período em que eu estou em relação a quando esse produto foi lançado, ele para alguns produtos pode significar muito e para esse produto isso significava muito realmente. O meu preço, ele afeta a minha demanda. Aqui, o preço da concorrência foi identificado que ele afeta a demanda. E a semana do mês, a primeira semana, a segunda, a terceira, tem um efeito também de sazonalidade. Então, no final das contas, a tecnologia baseada na inteligência artificial, no machine learning, ela concluiu que essas são as chamadas features do modelo, ou seja, são as variáveis que juntas explicam o comportamento da demanda. Uma outra coisa muito bacana nisso é que, dado que você descobriu o que afeta a sua demanda, você consegue fazer simulações. Apesar da tecnologia rodar de maneira bastante autônoma, é muito importante que dentro do universo de inteligência artificial, a gente não utilize aí uma caixa preta. Então, essa é uma maneira de mostrar e dar transparência, né, dentro da tecnologia. A gente consegue fazer simulações de cenário. E aqui está um exemplo. Então aqui eu simulei um cenário que seria o seguinte.
O produto aqui era 319 e eu estou simulando aumentar 10% o meu preço. Então, se eu aumentar o meu preço em 10% e tudo aqui mais constante, eu tenho aqui já uma ideia de elasticidade, que é de 0,47, e o impacto é de uma queda na demanda. Então, eu caio aqui em 4,7% o meu volume médio diário, mas eu aumento a receita em 2,9% e eu aumento minha margem em 13%. Tá bom? Uma outra simulação. E se eu mantivesse o meu preço, mas a concorrência reduzisse em 10% o preço? O que isso provocaria no meu resultado? E aqui está a simulação. Então, cairia aqui em 3,2% o volume, a receita e a margem. Ok? E aí, vamos dizer que eu não queira perder volume. Eu não quero perder volume. Então, eu vou simular um terceiro cenário. A concorrência vai baixar 10% o preço? Eu também vou baixar 10% o meu preço. O que acontece? E aí, olha que interessante. Eu não perco volume, ok? Então, eu mantenho meu volume médio em cerca de 3 unidades por dia, porém, eu perco 10% no meu faturamento, porque eu derrubei meu preço, e eu derrubo em 21% a minha margem, ok? Então, é o tipo de simulação que é muito importante para a gente tomar decisões assertivas dentro de pricing. Isso é possível usando tecnologia para cada produto, gerando esse tipo de visão e tomando essas decisões com base em previsões.